fazer a minha plaquete, você sabe que eu quero? Eu sei, você é chique. Já estou gravando, viu? Fica à vontade. Eu sou Gilmar de Carvalho, nasci em Sobral em 1949, vim para Fortaleza em 1950. Então, na verdade, a minha história de vida é toda aqui. Estudei com jesuítas que me marcaram muito. Fiz direito, porque meu pai queria que eu fizesse, mas na verdade o que eu queria fazer era jornalismo. Fiz jornalismo também e trabalhei um tempo como publicitário. Depois eu prestei concurso e vim ser professor da UFC. Fiquei aqui de 1984 a 2010. Nesse ínter, fiz um mestrado em comunicação na Metodista, um doutorado na PUC de São Paulo. Escrevo muito, adoro escrever, escrevo todos os dias, tem vários livros publicados. E quando perguntam o que é que eu sou hoje, eu não gosto de ser ex-nada, né? Então eu não sou ex-professor, eu sou jornalista, porque foi o que eu escolhi e é o diploma que eu tenho, e é uma profissão reconhecida, apesar de no momento nós estarmos sem a exigência do diploma, mas eu espero que o diploma volte a prevalecer em breve. A minha relação com a TV Ceará é uma relação muito interessante, porque quando eu era criança, em 1962, aliás, eu fui estudar no Colégio Santo Inácio, lá no Dionísio Torres, na época Estância Castelo, e a TV Ceará ficava muito próximo ao colégio. Então, quando terminava as aulas, a gente vinha pegar o ônibus na Tiburcio Cavalcante e passava pela TV. E como nós éramos os meninos do Santo Inácio, os estudantes dos jesuítas, deixavam que a gente entrasse. Então via cenários sendo preparados, atores e atrizes ensaiando, cantores também ensaiando, músicos. Então essa parafernália de equipamentos e esse material humano tão valioso, na época nem me dava conta de quanto ele era valioso, isso tudo passou a fazer parte da minha vida, das minhas lembranças, e era assim uma diversão da qual eu não abria mão, passar pela TV Ceará quando saía do colégio para voltar para casa. Então, quando em 1985 eu trabalhava na marca e publicidade e eu fui convidado para fazer um livro sobre a TV Ceará, eu não hesitei. Esse livro, na verdade, era uma encomenda da antiga Secretaria de Comunicação Social do governo, que encomendou à MARC um livro sobre a TV Ceará. Como eu trabalhava na MARC, eu era uma pessoa vocacionada para pesquisa e sempre gostei muito de fuçar coleções de jornais, documentos e tudo, embora eu não tenha formação em história e sim uma formação em jornalismo. Então eu aceitei o desafio e foi muito prazeroso e ao mesmo tempo muito dificultoso. Esse livro sobre a TV Ceará, ele foi feito, eu tive um mês para fazer esse livro, né? Então eu fiquei 3 semanas indo à biblioteca pública, fazendo as entrevistas com as pessoas, levantando alguns documentos e tendo alguns auxílios sem os quais eu não teria feito esse livro. Gostaria de ressaltar a saudosa, queridíssima Neide Maia, que me apresentou as pessoas, que me abriu as portas, que me ajudou muito, que não está mais entre nós. Então, eu tive 3 semanas para a pesquisa e 1 semana para a redação do texto. Então, é um texto, digamos, não acadêmico, é um texto muito mais de um jornalista, e à época eu era publicitário, então eu tentei fazer um texto mais sedutor, que prendesse as pessoas, mas eu tentei amarrar na seriedade dos documentos que eu levantei, e amarrando nas datas, estabelecendo conexões, para não ficar um texto frouxo, ou um texto que não pudesse vir a ser citado depois. Então o livro foi lançado quando eu estava já em São Paulo, fazendo o mestrado em comunicação, já era professor da UFC, eu não participei do lançamento do livro. Inclusive a primeira edição coloca os meus créditos na última página, né? O livro era da SECOM, então eu era um obscuro pesquisador e redator do texto. Mas eu retomo em seguida, proponho, a editora Rumini faz uma segunda edição desse livro, e em 2010, para comemorarmos os 50 anos da TV, nós fizemos uma terceira edição nesse caso ampliada, porque a gente acrescentou depoimentos de pessoas que fizeram parte dos primeiros instantes da TV Ceará. Então é um livro com o qual eu tenho uma relação muito afetuosa. Eu gosto desse livro, é um livro que eu me orgulho de tê-lo feito, embora eu compreenda que ele tenha limitações, que ele tenha problemas, ele tenha defeitos, mas é um livro que eu gosto. E eu tenho um gravíssimo defeito, eu não
rejeito aquilo que eu faço. De alguns eu falo menos, exponho menos, mas o livro A Televisão no Ceará é um livro muito querido mesmo. Eu tive um mês para fazer o livro, eu me deparei com problemas como a falta de cuidado com os documentos, com os materiais, com a memória, né? Então, por exemplo, eu gostaria muito de ter contado com os roteiros do programa O Contador de Histórias, que era um teleteatro, dos programas que recebiam maiores investimentos da televisão. E eu só tinha um roteiro do Contador de Histórias que me foi dado de presente pelo Hildeberto Torres. Então, era muito pouco, porque se eu contasse com, digamos, um bom número desses roteiros, eu teria conseguido fazer uma discussão maior sobre a dramaturgia, sabe, o tipo de dramaturgia, porque a gente viveu experiências muito interessantes no Ceará. Mas, assim, essa falta de documentos me atrapalhou muito. Então, foi aí que eu fui para a biblioteca pública buscar os jornais e fui cair nas entrevistas, no trabalho de campo, que foi quem me possibilitou fazer esse livro. Senão, de outra forma, se tivesse me aberto para a criatividade, para esses documentos, essas fontes alternativas, eu não teria conseguido fazer esse livro. Olha, a notícia da implantação de uma emissora de televisão em Fortaleza foi recebida com muita descrença pela cidade. As pessoas achavam que Fortaleza não comportava emissora de televisão. E não só as pessoas, não era só uma questão do senso comum. Eram os anunciantes, eram os empresários. Então isso preocupava muito a direção dos diários associados. E nós temos algumas evidências que são muito curiosas. Por exemplo, à medida em que o edifício estava sendo construído, lá na Estância Castelo, hoje Dionísio Torres, os associados eles levavam grupos de pessoas para acompanharem a formação, acompanhar o desenvolvimento da obra, né, para verem que a obra estava realmente sendo feita. Então fez-se uma grande festa com a inauguração da torre. À medida em que a torre ia sendo erguida, ia sendo montada, assim as pessoas ficavam encantadas com aquela verticalidade. Era uma torre de mais de 100 metros, era algo muito grande para o que nós tínhamos até então em Fortaleza. Então, isso faz parte de uma estratégia, né, de convencer as pessoas, de convencer o empresariado de que a televisão era viável e de que a televisão era irreversível, porque na medida em que o prédio ganha forma, se instala uma antena, e nós vamos ter também nos jornais acompanhar que saíram notícias com muita frequência de que os grandes anunciantes estão comprando espaço. Então a próxima atração vai ser da Gessilever, né? Hoje Unilever, a Nestlé vai patrocinar alguma coisa, alguns programas. Então isso criava, de certo modo, um estímulo para que o empresariado cearense também acreditasse na TV Ceará. Quanto às pessoas, elas estavam curiosas para saber o que a TV ofereceria, mas elas tinham, de certo modo, essa restrição que era o preço do aparelho, o preço do televisor. E temos outras histórias interessantes também. Tínhamos uma loja chamada A Televisão, que fica na esquina das ruas Barão do Rio Branco e Guilherme Rocha, onde vários televisores ficavam ligados, evidentemente, só com aquele chuvisco azulado, né? Não tinha nenhuma imagem que pudesse ser mostrada, mas as pessoas passavam e viam os monitores, viam os aparelhos e viam aquele chuviscado azul. E essa loja é uma loja muito curiosa, porque talvez tenha sido a primeira loja da cidade a ter ar-condicionado. Então ela era fechada e ela era uma loja extremamente elitista, porque ela fechava com vidro o acesso às pessoas e mostrava um bem de consumo que era o sonho de muitas pessoas, mas que muitas pessoas não tinham o dinheiro, o poder, o cacife para comprar um aparelho daquele preço. Então nós tínhamos, assim, de certo modo, essas dificuldades. A cidade vai comportar, o mercado vai sustentar, nós vamos ter televisores em número expressivo que justifique o investimento que está sendo feito, mas no final tudo deu certo. Os empresários apostaram, as pessoas aos poucos foram comprando seus televisores e a televisão realmente apaixonou a cidade.
A TV Ceará ela foi uma experiência pioneira, ela foi um forte impacto nos meios de comunicação, e não apenas nos meios de comunicação, ela foi um forte impacto na vida da cidade. Ela muda os hábitos, ela muda as formas de sociabilidade, ela muda a fruição dos bens culturais, ela muda muita coisa, né? E aí a gente cai naquela história que é piegas, mas eu gostaria de contar a história do televisinho. Então, como o televisor era um produto caro, né? Poucas pessoas tinham acesso no primeiro momento. A minha família só veio comprar um televisor quase um ano depois da inauguração da TV Ceará. Então, durante esse período, eu e outras crianças da vizinhança e muitas outras pessoas espalhadas por toda a cidade, nós íamos para a casa dos vizinhos mais abastados que tinham condições de comprar um televisor imediatamente, que tinham tido condições de comprar um televisor. Então, isso criava uma outra forma de relação de vizinhança e de relação de sociabilidade, porque ficávamos todos sentados no chão, vendo os programas. Aquilo devia ser um transtorno na casa das pessoas, aquela invasão de crianças, de adolescentes, de pessoas adultas que iam fruir, que iam curtir a televisão na casa dos vizinhos, eram os televizinhos. Então a gente tinha tudo isso, assim, era uma cidade ainda muito provinciana, que estava ali vendo assim, a formação do seu Olimpo, né? E esse Olimpo não escapava da maledicência, né? Então se questionava a virilidade dos atores, se questionava assim, a seriedade ou, digamos, das atrizes. Então as pessoas ficavam muito atentas, assim, querendo, de certo modo, como estavam já dentro de casa, já tinham saído das cadeiras nas calçadas, mas a vida alheia continuava assim, sendo um importante fator de aglutinação para que as pessoas falassem mal de fulano, de ciclano, levantassem dúvidas em relação às orientações sexuais, principalmente dos atores, e assim, a um comportamento, digamos, irrepreensível, né, das atrizes. Tinham que ser moças direitas, tinham que ser moças, não podiam ser moças mal faladas. Então, acho que a gente vivia isso, e é interessante compreender essa Fortaleza, uma cidade que passou a ter 500 mil habitantes em 1960, exatamente quando a televisão é inaugurada, uma Fortaleza que se expandia na direção do leste, né, com a abertura da Avenida Antônio Salles, onde a televisão se situava. E eu lembro que, a partir das minhas idas à TV, e principalmente do colégio onde eu estudava, a gente lembra assim, um imenso coqueiral que se espalhava ali por toda a Zona Leste, por todo o entorno ali da Avenida Desembargador Moreira, da Avenida Antônio Salles, da Avenida Estados Unidos, hoje Senador Virgílio Távora. Então aquilo tudo era uma grande mata de coqueiros, era um verde, era assim uma cidade que a gente achava tão distante, parecia tão longe do centro da cidade, e hoje está tão integrada e é tão perto. Olha, a TV Ceará, assim, como a fase que eu estudei foi uma fase toda de televisão feita ao vivo, e como os roteiros não permaneceram, a gente trabalha muito no campo assim, das lembranças de alguns textos que a gente encontra, muito poucos textos, né? De alguns depoimentos. Mas ela tinha um aspecto muito curioso, né? O Assis Chateaubriand era uma pessoa muito polêmica, era uma pessoa muito empreendedora, e era uma pessoa que tentava fazer as coisas da melhor maneira possível para aquele momento. Então existia um teórico e ao mesmo tempo um homem muito prático chamado Pérez Leal, que instalava as TVs e deixava as TVs no ponto de andarem sozinhas, né? Então o Péricles vinha, formava os chamados realizadores, dava assim, as linhas gerais da programação, e a gente tem, de certo modo, se a gente compreender isso, nossos primeiros realizadores, eles foram treinados no Recife, né? Então nós tivemos uma equipe, acho que 5 ou 6 pessoas que foram passar uma temporada, estagiar na TV Rádio Clube, que inaugurou antes da TV Ceará. E a gente pode perceber, a partir do estudo da programação, a partir de todos esses pouquíssimos materiais que restaram, a gente pode perceber que havia uma, digamos, no campo das telenovelas, havia uma dosagem entre o que eu chamo de cor local e uma fantasia. Nós tínhamos uma novela que era o Videorama, que sempre tratava de
de seca, de cangaço, de religiosidade popular. E nós tínhamos o TV de romance, que eram outras novelas. Videorama ia ao ar às terças e quintas. O TV de romance às segundas, quartas e sextas. E o TV de romance, ele se baseava nos folhetins. Aí nós tínhamos Eugênio Sue, Ponson de Terreiro. Então nós tínhamos autores de folhetins famosos, franceses, que eram adaptados, e aquelas histórias de capa e espada, histórias de vestidos com muitas saias, histórias de castelos, de palácios, de mocinhas, de heróis. Então nós tínhamos esse vínculo com a fantasia, e havia uma pobreza muito grande de meios técnicos. As pessoas estavam se preparando, elas começavam a aprender a fazer TV enquanto faziam TV, né? Então elas não tinham cursos específicos, então tudo era muito ali no calor da hora. E eu acho que ele conseguia dosar e fazer com que nós tivéssemos um produto que desse ainda uma pálida ideia do que seria uma indústria cultural feita aqui. E o que eu acho mais interessante, que eu já falei antes, é que tudo era feito ao vivo, né? Então, assim, não podia errar, e ao mesmo tempo nós, a partir daí, desenvolvemos e formamos uma mão de obra, né, tanto na cenografia, como no figurino, como de atores, atrizes, de contra-regras. Então nós conseguimos, assim, em pouquíssimo tempo, desenvolver essas potencialidades, formar essas pessoas e gerar esses produtos que nos encantaram durante um bom tempo. Olha, esse amadorismo, que eu diria assim, um amadorismo entre aspas, porque essas pessoas todas estavam muito apaixonadas pelo que elas faziam, né? Então eu acredito que isso tenha contribuído muito favoravelmente, sabe? Funcionava como um desafio. Nós vamos fazer o melhor que nós podemos fazer. E esse melhor tinha que ser resolvido ali, né? Na hora em que as coisas eram ditas, no gesto, né? Na expressividade, na mesa de cortes, que os suítes ficavam lá em cima tentando fazer da melhor maneira possível. Então eu acho que era um desafio, não apenas de atores e atrizes, mas era um desafio de todo o grupo que conseguiu, de 1960, de novembro de 60 até 1966, fazer essa televisão sem videotape, né? Algumas pequenas cenas gravadas em película, como a cena do Ana Karenina, onde ela, quando ela se joga debaixo do trem, isso foi feito em película. O trem saía da estação de Parangaba, então parava em determinado momento, a atriz se jogava nos trilhos. Então nós tínhamos uma possibilidade muito pequena de usar película em alguns momentos, mas no mais era tudo a partir das invenções, da criação dos diretores de TV, dos produtores, dos diretores de cena, dos atores, das atrizes. Eu acredito que isso tudo tenha sido muito instigante e que o resultado tenha sido o melhor possível. É assim que eu avalio. Olha, os profissionais, eles de certo modo se prepararam. Alguns vinham do teatro, outros vinham do rádio, assim, eles também não eram profissionais absolutamente sem experiência, né? Eles tinham vivências anteriores. A maior parte vinha do rádio-teatro, né? De uma experiência onde você tem que improvisar, você tem que emocionar, você tem que convencer, né? Com recursos pobres também de sonoplastia. Outra parte vinha do teatro, e o teatro cearense vivia um momento interessante nessa virada dos anos 60, com a formação logo em seguida da comédia cearense, com o trabalho do B. de Paiva, do Haroldo Serra. Então eu acho que a gente tínhamos o teatro universitário, tínhamos alguns grupos que começavam a fazer algo mais próximo do que seria depois um teatro contestador, um teatro de protesto, um teatro mais crítico. Então eu acho que tudo isso foi absorvido, na medida do possível, pela experiência da TV Ceará. Então esse improviso, ele era, digamos, diluído num contexto também de trilha sonora, de iluminação, de guarda-roupa, sabe? Então eu acho que a combinação desses elementos todos fazia com que o resultado final fosse favorável. Então, assim, pequenos desvios, deslizes, pequenos problemas,
eles se perdiam no meio de um aparato maior, porque nós tínhamos um estúdio de muito boa qualidade, com o pé direito muito alto, nós tínhamos uma iluminação muito eficiente, nós tínhamos câmeras pesadíssimas, sabe? Mas assim, nós tínhamos a tecnologia de ponta da época. Então, a partir daí, com o apoio de toda essa equipe técnica e com essa paixão, esse tesão que atores, atrizes e que todo o grupo tinha, né? A gente está falando basicamente de atores e atrizes, mas a gente pode pensar nos musicais, pode pensar nos humorísticos, pode pensar nos programas policiais, a gente pode pensar em muita coisa assim, sabe? Que era realmente uma televisão, era uma emissora, né? Ela não era uma repetidora, ela não era uma emissora não era uma TV que iria, como passou a ser depois da instalação do videotape, que iria transmitir o que era feito no Sudeste. Então, tudo era gerado aqui, e isso me parece que tenha sido uma experiência muito interessante. Porque o diretor da televisão, o Eduardo Campos, ele era um homem de teatro. Então eu acho que isso nunca foi estudado como deveria ter sido, que a experiência da TV, sabe, ela se junta com a experiência do teatro do Eduardo Campos, e ele vai, de certo modo, enriquecer, sabe, o léxico, o vocabulário, ele vai enriquecer o repertório da TV com o que ele traz do teatro, e ao mesmo tempo ele leva para o teatro a experiência, sabe, da fugacidade, da instantaneidade, de toda essa coisa epifânica que a televisão tem. Então, eu acho que o Eduardo Campos estabeleceu uma via de mão dupla. Nós temos também o Hildeberto Torres, né, do qual já falei, nós temos o Guilherme Neto, nós tivemos vários realizadores, Augusto Borges, Ari Sherlock, João Ramos, sabe, Lustosa da Costa, eram outros realizadores. Então nós tivemos aí pessoas muito atentas, que realmente souberam segurar as rédeas e souberam dar o melhor de si para fazer aquela televisão. Não estou falando de uma maneira nostálgica, sabe, eu não participei da experiência, eu estudei, mas assim, a avaliação que eu faço é de que foi um momento muito importante para os meios de comunicação no Ceará, para o estabelecimento de uma indústria cultural que, do meu ponto de vista, começa aí, se desdobra e chega até o que nós temos hoje, bandas de forró, novo humor, TV diária, mas eu acho que a gênese de tudo isso que nós temos está aí, na TV Ceará. Uma das pessoas mais interessantes que surgiram na TV Ceará, que começaram na TV Ceará e que ganharam o mercado nacional foi o Renato Aragão. O Renato era funcionário do Banco do Nordeste, fez o curso de realizador e passou a estrelar um dos programas de maior audiência na televisão, que era o Vídeo Alegre. Então o Vídeo Alegre era um programa onde o Renato já fazia, de certo modo, um laboratório de todas essas gags, de todas essas brincadeiras que ele passou a fazer nacionalmente, né? Ele fez tanto sucesso aqui, era tão querido aqui, que ele foi, de certo modo, cooptado, convidado pela TV Tupi nacional, e ele foi morar no Rio, onde estreou alguns programas, passou por outras emissoras, e hoje o Renato ainda é, aos 76, 77 anos, uma das referências do humor nacional e uma pessoa muito destacada da televisão brasileira. Outra pessoa também que a gente pode se referir como sendo uma pessoa daqui que saiu para fazer sucesso e o fez, foi o Emiliano Queiroz, né? Emiliano fez muitas novelas, muitos casos especiais, contadores de história aqui, e depois ele faz uma carreira também com muito destaque no âmbito nacional. Dizem que a convivência entre as pessoas era muito amistosa, mas geralmente tudo se torna amistoso depois de algum tempo, né? Eu acredito que devesse haver alguma briga de egos, muitas vaidades, contam algumas histórias interessantes, inclusive pitorescas, que aí cai num folclore que não é bem como eu gosto de trabalhar, mas, por exemplo, contam que no momento em que uma garota propaganda ia abrir a porta de uma geladeira para dizer da excelência, das divisórias, do acabamento e de como aquela geladeira iria ser funcional, como ela iria melhorar a sua qualidade de vida, diz que a porta de repente estava toda adesivada e colocaram durex, ela não pôde abrir a porta. Então tem algumas histórias interessantes nesse sentido, que a gente atribui em parte à molecagem e em outra parte a uma sabotagem ao trabalho de colegas. Mas eu acho que isso tudo
é muito pouco, é muito pequena em relação ao que se conseguiu e ao que ficou. Em relação aos atores e às atrizes, havia assim, essa maledicência, esse assim, essa cobrança, mas isso, digamos, era uma coisa menor. Eu acho que o que importa é que a cidade passou a ter esse seu pequeno panteão, a formar esse seu Olimpo. Então, as pessoas se identificavam, gostavam e acompanhavam, sabe-se, de certo modo, se emocionavam com a performance do Emiliano Queiroz, do Ari Sherlock, do João Ramos, do Rinaldo Moreira, que também era cenógrafo, sabe, da Carla Peixoto, da Maria Luísa, da Dora Barros, da Cleide Holanda, sabe? Então foi muita gente importante, muita gente interessante que deixou a sua marca, que contribuiu para fazer com que nós sonhássemos, nos emocionássemos e sentíssemos que tínhamos condições de fazermos uma TV. Olha, o Eduardo Campos é uma pessoa muito interessante nesse ponto de vista. Como ele era um homem de teatro, sabe, ele investiu muito na dramaturgia, né? Não apenas na dele, ele era uma pessoa generosa, mas outras pessoas passaram a compor, a produzir, a roteirizar para a TV. E eu acredito que o fato do Eduardo Campos ser um homem de teatro fez com que muitas experimentações fossem feitas, sabe? Muitas novidades, assim, a gente não trabalhava só com o que era testado, o que tinha-se certeza que iria dar certo, trabalhava-se também com a experimentação. De certo modo, a gente vendo hoje, assim, para todo esse ideário de glamorização que vinha dos musicais da Metro, do cinema de Hollywood ou das próprias chanchadas do próprio cinema nacional, a gente tem essa ideia do videorama, dessas telenovelas ambientadas no Nordeste, era algo inovador, porque poderíamos simplesmente descartar e ficarmos só com as novelas de época, com o Capa Espada, com as mocinhas, com os heróis. Seria muito mais palatável, inclusive porque as roupas já estavam feitas e elas passariam por algumas adaptações, nós teríamos aí um sem fim de condessas, marquesas. A televisão, ela sempre foi, né, que isso já era uma imposição, uma prerrogativa do Chateaubriand, assim, a televisão, ela sempre investiu muito na parte comercial, né? Então, assim, o Chateaubriand era uma pessoa muito empreendedora e uma pessoa que queria resultados. Então ele não fazia televisão por glamour. Tinha o glamour, mas ele fazia televisão para ganhar dinheiro. Então nós tínhamos um estúdio só para os comerciais, nós tínhamos comerciais que funcionavam de algumas maneiras. Nós tínhamos um conjunto de dálias, um conjunto de cartolinas com logos, com alguns apelos, a câmera ia passando por cada um deles. Nós tínhamos os comerciais ao vivo com os garotos e as garotas propagandas que improvisavam algumas vezes, como o Toninho, que para mim é o grande nome desse período, é o grande nome dessa fase, né? Uma pessoa interessantíssima que criava cacos, interferia junto aos programas, né, dentre os quais o comercial estava inserido. Então o Toninho era uma pessoa muito interessante, muito viva, né, e por isso mesmo muito querido pelos anunciantes, porque ele trazia resultados muito favoráveis. Então, desse ponto de vista, nós tínhamos assim uma boa dosagem dessa parte do departamento comercial. E só as multinacionais, as grandes empresas, a Gessilever e as montadoras de veículos e outras, né, Nestlé, que vinham com os filmes, né? O jornalismo, ele mereceria uma discussão muito mais funda, né? Assim, acho que nós tínhamos muitas dificuldades, era um jornalismo praticamente feito no estúdio, né? Ficava o locutor, o apresentador numa bancada com o nome atrás, era Noticiário Relâmpago, Repórter Cruzeiro, Telejornal Crasa, Correio de Ceará na TV, esses foram os principais noticiosos. Então muitas vezes eram lidas notícias de jornal e nisso não vai nenhum demérito em relação aos profissionais que trabalharam naquela época.
era por conta mesmo da dificuldade, do tamanho do equipamento, da dificuldade de locomoção, da dificuldade de cobertura de eventos fora do estúdio. Então, alguns eventos mais importantes eram cobertos com película, mas não dava para cobrir tudo com película, né? E nós tivemos aí pessoas muito importantes, como o Polion Lemos, que ia e que gravava, filmava, voltava para o estúdio, sabe, e revelava a película, entregava para o departamento comercial, para o departamento de jornalismo. Então aquilo já ia para o ar ali em seguida, mas nem todas as notícias eram notícias que justificavam a película. Era uma coisa cara, sabe, envolvia muita gente, envolvia o custo da película, o custo da revelação, o custo do deslocamento, embora a TV tivesse um carro grande de transmissões, de micro-ondas, com antenas, com tudo, que foi exatamente o carro que foi usado na festa da inauguração, que se deu na concha acústica da TV Ceará. Então, assim, quando era preciso, cobria um evento esportivo, algum evento, principalmente no campo da política, assim, tentava se deslocar e fazer. Ou então usar a película, mas era complicado, assim, não se fazia um jornalismo com a ideia que a gente tem hoje, né, da CNN, da BBC News, ou mesmo das Globo News, Record News e Band News. Era um jornalismo muito sedentário, muito parado, assim, era um jornalismo, na verdade, muito mais para dar uma satisfação de que a TV tinha um espaço para o jornalismo, mas não se fazia a rigor, né, com uma forma muito criteriosa, assim, não se fazia jornalismo na TV. O videotape, quando ele chega, ele é saudado como uma grande inovação. E, na verdade, o videotape é inovador. Ele possibilitaria uma maior agilidade na gravação dos programas, ele reduziria a margem de erros, ele daria margem a flashbacks, a uma série de recursos que o videotape traria. O problema é que no momento em que se instala o videotape, nós vamos ter uma decisão dos diários associados de centralizar a produção no Sudeste. Então isso desativa definitivamente todo o núcleo de produção no Ceará. Aí nós temos atores, atrizes, músicos desempregados, cenógrafos, contra-regras, figurinistas, aderecistas, sabe? Então foi assim uma perda muito grande. Essa perda não foi de toda avaliada ainda. Mas foi uma perda muito grande. Assim, nós estávamos montando a nossa usina de sonhos, como disse o Eduardo Campos, e a gente desmonta essa usina de sonhos para recebermos o pacote que já vinha todo pronto, acabado, do eixo Rio-São Paulo. E nós passamos a ser uma reprodutora, o que é muito ruim. Deixamos de ser uma emissora para sermos um afiliado dos diários associados. A TV Ceará, ela teve uma convivência muito amistosa com a ditadura militar. Tanto os diários associados eram fechados com os militares, como o Eduardo Campos, que era o diretor, o superintendente da TV Ceará, ele se autoproclamava como um dos líderes civis da Revolução de Março de 64 no Ceará. Então não passou pela TV Ceará essa ideia de nenhuma possibilidade de censura, de restrição, de nada. Toda essa parte de contestação ao regime militar, ele estava no âmbito da Rádio Dragão do Mar, que ganhou a concessão de uma emissora de televisão, que chegou a comprar um equipamento. Esse equipamento desfilou pelas ruas da cidade. Ela tinha um terreno onde ia ser construído o prédio da TV, o prédio começou a ser construído, e com o golpe militar, eles perderam a concessão do canal de televisão, que foi depois concedido ao industrial Edson Queiroz, e é o canal 10 da televisão Verdes Mares. O modelo de gestão dos associados é um dos motivos da decadência do grupo. O Assis Chateaubriand, ele nomeou uma série de condôminos, então cada um dos diretores dos diários associados em cada um dos estados tinha muita autonomia e passou a ser, digamos, acionista ou dono daquele condomínio depois da morte deles. E isso num processo de rejeição ao filho, e ainda hoje isso é discutido judicialmente. Então, nem todos os condôminos eram bons gestores, né? Alguns eram excelentes homens de TV, mas não eram gestores tão competentes, e isso fez com que
logo, pouco depois da morte dele, o grupo entrasse num processo inexorável de decadência que conclui no início dos anos 80 com a perda dos canais de televisão que passaram para Manchete e SBT. Olha, a morte do Assis Chateaubriand deixou um vácuo, porque ele era um homem muito forte, né? Um homem muito empreendedor, como eu falei, um homem muito pioneiro, e ao mesmo tempo ele era um homem que não hesitava, sabe, em chantagear, em fazer jogo duro. Ele fazia tudo para atingir os objetivos que ele queria. Então a morte dele, de certo modo, amortece o grupo, né? A morte dele enfraquece o grupo. Então, com essa briga dos condôminos com o filho de Chateaubriand, então nós vamos ter aí vários elementos. Por outro lado, né, correndo por fora, a Rede Globo passa a profissionalizar, passa a ter uma direção que não era mais familiar, que era de executivos, passa a ter uma grade, passa a vir com um outro projeto de televisão, que era um projeto muito denunciado durante muito tempo pelos próprios diários associados, que era um acordo da Rede Globo com o grupo Time Life. Então, houve aporte de experiências, trocas de tecnologias e de know-how dos norte-americanos que investiram na preparação do pessoal da Rede Globo. Então, quando a Rede Globo surge, em 1965, quando ela cobra as enchentes do Rio de Janeiro no ano seguinte, então ela realmente vem com um outro modelo de televisão. E vai ser esse outro modelo de televisão que vai ser o modelo preferencial dos militares no poder, que vão investir exatamente na Rede Globo e que vão fazer da Rede Globo assim, a emissora oficial, né, emissora chapa branca, e os diários associados caem em desgraça, eles passam a ser uma televisão decadente, sem audiência, sem apelo, sabe, sem liderança, e o final foi melancólico, né, a perda dos canais e o fechamento da TV. O fechamento da TV era irreversível, não havia condições assim. Ela chegou a um ponto realmente de perda de credibilidade, de perda de anunciantes, de perda de liderança, de perda de comando, assim, que não dava mais para manter. Então, assim, a gente lamenta e a gente fala, né, no autoritarismo do regime militar e tudo, mas era algo, do ponto de vista não apenas ideológico, mas do ponto de vista mercadológico, a TV era inviável naquele momento. Então não teríamos mais como ter essa televisão. Assim, o que o governo fez, apesar de ter agido de uma maneira que a gente não concorda, alguns grupos não concordam, foi de pegar aqueles canais e fazer uma distribuição entre outras empresas de comunicação, no caso a Rede Manchete e o SBT.